Olá, queridos, a paz do Senhor. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, com a bênção do maior milagre nesse dia. Eu quero trazer algo de Deus para você nessa manhã, uma reflexão, para as nossas vidas. Glórias a Deus. Certa vez um homem foi com seu filho à praia. E quando chegou na praia, a criança começou a fazer castelos bonitos, castelos de areias, como é conhecido na história. Existem pessoas que fazem piqueniques, e dentro desses piqueniques eles ficam apreciando a maravilha da praia, da areia da praia, e a criança sentiu sede do Senhor Deus. E ele, conversando com seu pai, ele perguntou: nossa, por que no mar tem tanta areia? E essa areia que está sobre o mar traz uma inexplicação. A criança não conseguiu explicar o porquê da areia e o porquê de que quando estava próximo ao mar, que as ondas vinham e ela tirava um pouco da areia que estava debaixo dos pés, ou mesmo se estivesse com as mãos na areia, mesmo as mãos fechadas, a areia conseguia fugir das suas mãos através das forças das ondas. O pai ficou perplexo e não conseguiu explicar. E ele só conseguiu falar: Deus é enorme, Deus ele faz sempre infinitamente mais, e Deus tem o melhor para as nossas vidas, basta apenas que nós busquemos ao Senhor. A criança ficou perplexa mais uma vez e imaginou: nossa, buscar o Senhor. O Senhor pode estar em algum lugar. Se Ele criou todas essas areias, Ele fez tudo isso bonito, essa imensidão do mar tão lindo, Ele deve estar por aqui. E ele se distanciou um pouco do mar, e na sua busca ele começou fazer ali, como você querer entender, um pequeno buraco sobre o chão, e a procura dele era Deus sobre a areia. E ele procurou, se desesperou, a sua alma se angustiou, e ele não encontrou Deus aonde ele estava procurando, porque ele não entendia. E ele queria encontrar Deus materialmente naquele ambiente. Na sua busca constante, já o corpo de criança muito cansado, ele se entristeceu e começou a chorar sentado sobre a areia e disse: meu Deus, se tu existe, fala comigo. Se tu existe, fala comigo. Eu preciso de ouvir a tua voz nesse momento. Fala comigo. Fala comigo, porque eu preciso te sentir aqui. Se eu te procurei por todos os lugares e não consegui te encontrar, mas eu queria ouvir a tua voz. Maravilhosamente, ele parou, ficou silêncio, e as lágrimas quentes rolavam sobre o rostinho daquela criança, e o pai estava agora em meio piquenique, triste, mas sem nenhuma resposta para ele, e o seu rosto começou a brilhar, e as lágrimas caíam vagarosamente sobre o rosto daquela criança, e o que ele queria era obter uma resposta de Deus para suas orações, tão simplificada, pois ele era uma criança. O pai, perplexo, não entendeu, mas achou muito lindo as palavras que ele havia dito, falando a respeito de Deus, falando a respeito do clamor que ele tinha feito a Deus, falando a respeito da busca que ele queria encontrar
Louvado seja Deus, porque a busca dele era encontrar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele buscou e continuou chorando vagarosamente. As lágrimas, elas começaram a ser contabilizadas, poderia se contar quando as lágrimas caíam, mas eram as lágrimas de grande valor que chorava, que saía do rosto daquela criança. Louvado seja Deus, mas ele queria a explicação. O pai chegou sobre ele e disse: filho, vamos para casa, eu já estou de coração partido te vendo chorar. Ele disse: eu não vou sair daqui sem antes ouvir a voz desse Deus que você me falou, que criou tudo isso, esse mar maravilhoso, essa areia grandiosa que podemos fazer castelo. Ah, meus queridos, a Bíblia diz que quando nós buscamos ao Senhor, Ele deixa ser encontrado. O profeta Isaías escreveu dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Ele não disse assim: buscai o Senhor que você pode talvez achar Ele. Não. Ele disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Na Bíblia também está escrito, meus queridos: buscar-me-ei e encontrareis quando buscar de todo o vosso coração. O sentido expressivo da palavra: quando o cristão busca o Senhor, ele deixa ser encontrado, pois aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Aquele que espera pacientemente no Senhor é ouvido o seu clamor. As lágrimas continuou rolando no rosto daquele menino e ele recebeu. E ele recebeu a resposta de Deus para a sua vida, porque Deus sempre tem uma resposta a cada um de nós. Ele estava clamando em meio à tarde, o sol quente, corpinho de criança suado, mas ele começou a sorrir e chorar ao mesmo tempo, e o rosto começou a brilhar muito mais forte ainda. O pai falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? O filho, por sua vez, falou: meu pai, agora eu sei que Deus existe. E ele fala comigo nesse momento e diz: papai, que Ele não te fez para viver de qualquer maneira. O meu Deus te diz, papai, que você precisa ter uma mudança. O meu Deus fala nessa tarde que o Senhor precisa ter um encontro com Deus, pois Ele quer te encontrar. E através da minha atitude tão nobre, tão simples, qual até agora eu não estava entendendo, Deus tinha um propósito para nos abençoar. Agora sei mais do que nunca que Deus existe, que nos ama, e mesmo no olhar de uma criança de difícil entendimento, Deus, Ele aparece. Moral da história, queridos: buscarmos ao Senhor é o ponto necessário para que nós possamos ser abençoados. Pois a cada dia Deus, Ele tem bênçãos de proporção tal que você não imagina. O mundo pode não acreditar no teu potencial. O mundo pode até dizer para você que você não vai conseguir. O mundo pode chegar e dizer para você: desista, porque Deus não tem resposta para você. O mundo pode dizer assim: olha, você é muito pobre, Deus não ouve gente pobre. Não fique pensando nisso, não. Não absorva pensamentos ao contrário, não. Se entregue de corpo e alma ao Senhor. Tenha certeza que Ele tem o melhor para a tua vida. Deus, Ele ouve sempre o seu clamor, sempre tem aquele cuidado especial para estar abençoando a tua vida a todos os momentos. Deus, Ele quer fazer sempre infinitamente mais ao teu favor. E a vontade de Deus é abençoar a sua vida. Não fique carente de Deus. Se Ele fez um coração, louvado seja Deus,
e colocou dentro de você para que o coração controlasse todo o seu corpo. Pergunto eu a você, será que Deus não tem capacidade de constituir a felicidade dentro de você? Mas uma coisa é notória que nós devemos entender: Deus nos deu pensamentos livres. Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, um livre-arbítrio para fazer todas as coisas aquilo que nós quisermos. Mas nem sempre aquilo que nós queremos fazer vai ser a vontade de Deus. Porque sempre fazer a vontade de Deus é difícil. Mas foi difícil a situação dessa criança, pois ele era criança e ele estava em meio ao sol quente. Você sabe como que é o sol da praia, mas ele necessitava, ele viu que precisava ouvir uma voz de Deus, e seu pai pacientemente chorando junto com ele sem entender, ele ficou na busca até ouvir a resposta de Deus. Moral da história: precisamos servir ao Senhor para que nós possamos ter a alegria verdadeira em Cristo. Precisamos servir ao Senhor para que nós venhamos ter a sensibilidade de ouvirmos o Senhor. Precisamos servir ao Senhor para que nós venhamos ter os dons do Espírito em nossa vida. Muitas vezes nós choramos de alegria e o mundo pensa que estamos tristes. Muitas vezes o mundo chora de tristeza tentando passar uma alegria que não é verdadeira. A alegria verdadeira só tem em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Precisamos servir ao Rei dos Reis. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo.